Será que os livros são mesmo sempre melhor do que os filmes? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí, de livros e filmes. Muitos falam que os livros são sempre melhor do que os filmes, outros falam que os filmes são melhor do que os livros. Tem aí sempre uma polêmica, essa polêmica é muito legal de ser debatida, é muito legal de ser discutida, porque na verdade, existem casos em que os livros são sim melhores do que os filmes, eu sou suspeito para falar porque eu já acho que são mais de 90% das vezes, e existem casos em que os filmes podem sim ser melhor do que os livros, e aí a gente precisa entender o porquê disso. Nesse vídeo, nós vamos falar disso, vamos tentar aí desmistificar, mas vamos também jogar a polêmica para que as pessoas possam aí dar a sua opinião e falar pra gente aí o que elas acham. Então já se prepare aí, para poder colocar o seu comentário, a sua opinião. A gente tem aí um assunto bem legal para debater. Eu acredito que existem alguns fatores que podem dizer pra gente por que o livro é melhor do que o filme na grande maioria das vezes. É óbvio que existem alguns filmes que às vezes conseguem corrigir questões que o autor não se preocupou na sua obra. Às vezes alguns autores, eles são bons em escrever a parte psicológica dos personagens, toda essa questão de vida dos personagens, e outros são muito bons em escrever sobre a trama ou sobre a tecnologia. Às vezes o livro, quando ele tem algum gap nessas questões, eu acho que existe uma oportunidade dos filmes serem melhores. E nesses casos em que existe essa oportunidade, se houver um cuidado ali muito legal com quem está fazendo o filme, com o diretor ou até com o roteirista, isso pode acontecer. Porém, a grande maioria das vezes eu ainda acredito que o livro é melhor. E eu tenho aqui alguns pontos que eu quero trazer que eu acho que podem nos dizer o porquê disso acontecer. Bom, a primeira coisa que eu acho, são 3 pontos que eu acho que podem ilustrar pra gente por que os livros são sempre melhor do que os filmes, mas eu acho que um dos pontos importantes é o tempo. Quando a gente assiste um filme, nós temos 2 horas para receber uma história que às vezes ela tem muito mais elementos do que cabem dentro de 2 horas. Então, quando a gente lê um livro, às vezes a gente convive com aquele livro durante uma semana, 2, 3, às vezes mais de um mês lendo aquele livro. Então, a convivência com a história, a oportunidade de você entender o que está se passando, você poder interpretar aquele contexto, dormir um dia, acordar o outro, lembrar do que aconteceu, ter expectativa pelo que vai acontecer daqui a pouco, nas próximas páginas, aquela ansiedade, aquela questão toda de conviver com a história. Na minha opinião, ajuda muito o livro ser melhor do que um filme. Por quê? Porque você tem a oportunidade de conviver mais tempo com essa história, e conseguir gerar mais expectativas ou menos expectativas, absorver uma decepção de maneira mais graduada. Então isso pode ajudar a um livro ser melhor do que um filme. Claro que existem agora as séries, a gente pode falar um pouquinho depois, talvez até num outro vídeo sobre as séries, que a gente convive mais tempo, às vezes 1, 2, 3 temporadas com uma mesma história. Aí a coisa muda um pouco, eu acho que ameniza, melhora um pouco a questão da competitividade entre o livro e a série, mas mesmo assim ainda acho que esse curto tempo que a gente convive com uma história num filme perde em qualidade quando a gente lê um livro e convive com a história por mais tempo. O segundo ponto, pessoal, que eu quero trazer tem a ver com tecnologia. Eu acho que a gente ainda não tem a tecnologia capaz de abordar num filme tudo aquilo que a gente vê num livro, lê num livro, Existem teorias que nós lemos num livro, que mostram questões que são impossíveis de se materializar numa tela. Então, você acaba faltando e sendo uma dificuldade, ou às vezes se tornando muito caro para quem está fazendo aquela produção, colocar aquele elemento dentro do filme. Então, às vezes a gente está assistindo um filme, a gente espera que venha um elemento que nós lemos ali no livro, uma coisa super legal que foi vista num livro, e quando a gente lê, ou quando a gente assiste o filme, na verdade, aquilo que a gente leu não está ali dentro, ou ele aparece uma coisa que a gente tinha imaginado de forma imensa, está pequenininha. Então isso, de uma certa maneira, dificulta um pouco essa competição também. Então eu acho que a gente ainda não tem tecnologias capazes de nos trazer toda essa questão em que o livro nos apresenta nas suas linhas ali, aquilo que em alguns casos são até difíceis ou quase impossíveis de você materializar fisicamente numa tela. Então eu acho que esse é um segundo ponto que dificulta um pouco. É óbvio que está melhorando cada vez mais, porém ainda acho que poderia ou que pode dificultar essa competição entre o livro e o filme.
Por fim, e eu acho que o mais importante de tudo nessa competição essa competição saudável, né, entre um livro e um filme, é a participação do leitor. Uma das coisas, né, que eu acredito quando se lê um livro é que a participação do leitor, né, a imaginação do leitor, toda aquela questão dele criar os seus personagens, né, criar na cabeça dele personagens que são descritos de maneira até superficial pelo escritor, né, isso não tem como, né, numa tela, não tem como num filme você transmitir isso para quem está assistindo, para o telespectador. É óbvio que você coloca ali um ator, por exemplo, famosíssimo dentro de um personagem, a pessoa vai olhar aquele ator e vai materializar o personagem no filme como aquele ator. Porém, quando você lê nas linhas de uma história, você materializa na sua cabeça, às vezes, as pessoas que são mais agradáveis para você, ou que são mais interessantes, ou até que se familiarizam mais com a sua realidade. Então, essa oportunidade do leitor poder colocar na sua cabeça o personagem do jeito que ele prefere, né, as questões, os desafios do jeito que ele prefere, é uma coisa que fica muito difícil de competir. Quando a gente lê um livro, a gente cria um mundo dentro da nossa cabeça, baseado naquilo que a gente acredita, baseado naquilo que a gente confia, baseado naquilo que a gente viveu. E isso o filme não vai trazer nunca, vai ser muito difícil. Acho que por isso esse é um grande fator, talvez um dos maiores fatores, dos quais sempre na nossa cabeça um livro, né, ou pelo menos 90% das vezes ou mais, um livro vai ser melhor do que um filme, porque realmente é parte de nós que nós colocamos dentro dessa história. O que eu costumo dizer, pessoal, é que a imaginação do leitor é um terreno fértil onde o escritor semeia suas histórias. Porém, ali dentro é onde brotam as histórias, dentro da imaginação do leitor, né? Então as histórias são regadas pelo leitor, né? São cultivadas pelo leitor e se tornam a história que o leitor quer para sua vida, né? É a história que o leitor criou e não que o autor. O autor simplesmente guia essa história, dá a direção, mas ela é formada por quem lê, ela é completada por quem lê. Então isso não tem preço, isso vai ser muito difícil de ser substituído pelos filmes. É isso que eu tenho para hoje, pessoal. Curtam o vídeo, deixem seus comentários aí se vocês acham que o livro é melhor do que o filme, se o filme é melhor do que o livro, né? Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, para ajudar a gente a fazer o canal crescer, e até a próxima história.